E aí, como o seu 2025 foi profissionalmente impactado pela IA? Para ajudar na reflexão, vou apresentar 10 temas de IA que mais impactaram os negócios em 2025. Claro, na minha visão de consultor em gestão e tecnologia, ou seja, de alguém que enxerga a IA do ponto de vista da aplicação prática para inovação e otimização de processos empresariais. Vamos aos 10 temas. O primeiro, memória de longo prazo. Falaremos aqui da memória do ChatGPT ou outros similares. O segundo tema, multimodalidade. IA que faz tudo ou quase tudo. O terceiro tema, geração de vídeo avançada com um realismo incrível. O quarto, avanço dos agentes de IA. O quinto tema, pequenos modelos de IA, aqueles que serão usados para rodar até nos seus óculos, sem precisar de acesso à internet. O sexto tema, consolidação da IA na saúde. O sétimo, os filhos da IA com robótica. Estaríamos nós caminhando em direção ao cenário do filme O Exterminador do Futuro? O oitavo, a consolidação da IA em aplicações de negócio. O nono, governança e métricas para IA. E o décimo, personalização em massa com IA. E depois de todos, uma reflexão final. Seguindo nos 10 temas de IA que mais impactaram os negócios em 2025, agora o tema 1, memória de longo prazo e personalização. Os sistemas de IA passaram a armazenar mais histórico de conversas, além de características e preferências do usuário, permitindo assim que novas solicitações fossem respondidas também à luz de tudo que a IA já conhece daquele usuário. O impacto, neste caso, fica mais evidente no usuário individual. Na prática, as IAs passam a funcionar como um segundo cérebro, pois lembram de preferências, histórico de projetos, decisões anteriores, documentos e etc. E conseguem atuar de forma proativa e muito mais personalizada. Isso mudou o padrão de relacionamento com o usuário, passando da interação pontual para uma relação contínua, mas trouxe também alguns questionamentos sobre privacidade. Agora vamos ao tema 2, multimodalidade, tudo junto incluído. A IA deixa de ser apenas chatbot e passa a ser plataforma cognitiva, embutida em tudo, no browser, no smartphone, na suíte de produtividade, ou seja, Word, Excel, PowerPoint ou os equivalentes do Google, e nos sistemas corporativos, dentre outros. Isso abriu oportunidades de melhoria da performance e produtividade individual e também das equipes, como nesses exemplos simples. No suporte ao cliente, redução do tempo de atendimento e da carga de trabalho dos colaboradores humanos, ao permitir que o cliente envie prints e fotos, mais texto e voz, tudo numa mesma interação, sem precisar seguir uma sequência pré-definida de passos. No compliance jurídico, automação da análise de scans, de formulários manuscritos, de anexos em PDF, gráficos, etc., reduzindo gargalos e erros. Agora o tema é geração avançada de vídeo, o terceiro dos 10 temas de IA que mais impactaram os negócios em 2025. They're watching the north exit. Use the service tunnel. Vimos surgir modelos capazes de gerar vídeos realistas como este que acabamos de ver em qualidade cinematográfica. Geradores como o Veo 3, Nano Banana, Sora 2, Pika 2.2 e Kling 2.5 passaram a criar vídeos com física mais realista, com áudio sincronizado e em diferentes formatos. Além disso, também passou a ser possível estender os vídeos já existentes. Essa evolução trouxe uma transformação profunda nas áreas que geram conteúdo, como marketing, entretenimento, treinamento corporativo e educação, com uma queda brusca de custo e tempo de produção audiovisual e, claro, forte pressão competitiva sobre os modelos tradicionais de agência e estúdio. Resultado disso, times de marketing podem gerar dezenas de variações de campanhas para testes AB sem filmagem, acelerando o time to market e otimizando o custo de aquisição de clientes. Educação corporativa e equipes de Customer Success passam a produzir conteúdo de treinamento sob demanda atualizado em dias, não em meses. Antes do início, um esclarecimento: agentes de IA não são robôs, pelo menos ainda. Sim, já existiam, mas foram muito empoderados em 2025. Mas se não são nem robôs, nem cópias do agente Smith do Matrix, então o que são?
Eles funcionam como orquestradores, utilizando modelos de IA combinados com automação de fluxo de trabalho e vários outros componentes de software e aplicativos da empresa ou da internet. Para que tudo isso? Para fazer coisas por você e pela sua empresa. São colaboradores virtuais que planejam, tomam decisões e executam fluxos de trabalho de ponta a ponta, podendo interagir com os solicitantes humanos e com outros agentes para automatizar fluxos de trabalho complexos. As interações entre os agentes foram muito facilitadas em 2025 pela popularização dos protocolos MCP e A2A. Sua implementação traz impacto direto na eficiência operacional e headcount administrativo, e ainda potencial encurtamento dos ciclos de negócio. Em síntese, agentes são hoje o maior multiplicador operacional, liberando equipes para trabalho analítico e relacional na medida em que viabilizam a redução de horas humanas em diferentes processos da organização. Um bom exemplo é a redução nos custos de suporte ao cliente através do atendimento por agentes, ficando os colaboradores humanos focados no tratamento de exceções. Agora é a vez dos pequenos modelos de IA. Esses modelos, denominados Small Language Models, SLM, como os da família Phi-4 da Microsoft, têm apenas, 3,8 bilhões, com B de bola, bilhões de parâmetros na versão mini e 5,6 bilhões na versão multimodal, pequenos. A título de comparação, os modelos normais, que são os grandes modelos, chamados de LLM, Large Language Models, aqueles que conhecemos e usamos diariamente, têm centenas de bilhões ou até mesmo trilhões de parâmetros. Os SLMs, os pequenos, são projetados para rodar localmente, ou seja, instalado no dispositivo com baixa necessidade de recursos e alta velocidade, sem necessariamente depender de conexão com a internet. A título de exemplo, dispositivos típicos para instalação desses pequenos modelos são smartphones, câmeras, óculos e outros ditos vestíveis, ou ainda dispositivos utilizados para vistorias em indústrias. Nosso sexto tema é a consolidação da IA na saúde. Na medicina, médicos passam a ter um super especialista, que pode colaborar com validações ou trazendo novas visões sobre exames e situações. Algoritmos de imagem e modelos multimodais que avançaram na detecção precoce de câncer e doenças neurodegenerativas, com estudos mostrando diagnósticos mais rápidos e baratos. A IA também passa a atuar como parceira de pesquisa em escala, como um cocientista. Novos modelos de genômica, como o AlphaGenome, ampliaram a capacidade de prever estruturas de proteínas, interações com DNA, RNA e variantes patogênicas. Foi viabilizada uma redução significativa de anos para meses no ciclo de pesquisa e desenvolvimento de fármacos e materiais de saúde, com potencial de alterar completamente o pipeline de inovação em biotecnologia, farmacêutica e pesquisa básica. Ainda nos fármacos, tivemos contribuições relevantes com IA, como desenho de moléculas, simulação de ligação, docking molecular, e seleção de candidatos de forma automatizada. Um resultado disso são os inibidores para câncer, como o ISM3412, que teve o intervalo entre conceito e estágio pré-clínico pronto para estudos em humanos encurtado de anos para cerca de 12 meses. A IA entra na vida da robótica com modelos que se utilizam de visão computacional e conseguem entender muito bem as regras da física, proporcionando ao robô a habilidade de se mover como um humano e interagir com o mundo ao seu redor. Ou seja, graças a esse entendimento da física, esses novos modelos de IA passam a ser peça-chave para comandar os corpos dos robôs. Exemplos disso são os lançamentos ou evoluções de robôs em formas humanoides, como o Optimus da Tesla, o Atlas da Boston Dynamics, o Iron da chinesa XPeng ou ainda o T800. Pegaram a referência? Da também chinesa Engine AI, que luta como um humano. Robôs que antes automatizavam linhas de montagem agora avançam em formas humanas para ambientes abertos como logística, armazéns, cuidadoria de idosos, serviços prediais, vigilância, organização do trânsito e tantos outros. Outra aplicação que merece destaque é o exoesqueleto Atalante X, que permite a pessoas com paralisia voltar a caminhar. Agora pense comigo, se as IAs como o ChatGPT e similares já vêm impactando o trabalho intelectual, qual será o impacto que terão os robôs humanoides no mundo do trabalho?
Esse novo cenário suscita uma miríade de reflexões sobre as quais a humanidade precisa urgente se atentar. Gestores usam IA como um instrumento que permite ganhos financeiros diretos e recorrentes. Oi? Explico. O ganho de produtividade mais facilmente visível está nos trabalhos de escritório e de atendimento, através da redução de tempo em tarefas repetitivas de escrita, análise de dados, análise de documentos ou relacionamento com clientes, ou, melhor do que isso, como uma auxiliar qualificadíssima na tomada de decisão. E a cereja do bolo, como viabilizadora de inovações, algumas das quais antes inviáveis. Em 2025, a IA avançou em aplicações de negócio através do uso de copilotos de produtividade, de aceleradores de programação como Cursor, Windsurf ou Cloud Code, de geradores de aplicações como Lovable ou Manus, de geradores de apresentações como Gamma ou Canva, ou ainda dos automatizadores de quase tudo, como o N8N, que, mesclando modelos de IA com outros aplicativos, faz por você relatórios, propostas, petições jurídicas, peças de marketing, atendimento via WhatsApp, publicações em redes sociais, etc. Um fator decisivo para essa consolidação foram as novas versões das IAs, agora agênticas, que raciocinam passo a passo e produzem resultados com menos alucinações. Essa realidade chegou a quase todos os ramos de negócio, do escritório de advocacia ao agrobusiness, passando por consultórios, hospitais e instituições de ensino. E na sua empresa, já chegou? E no seu concorrente? As empresas foram pegas por um tsunami de uso da IA. E agora? O aumento do uso da IA em aplicações de negócio trouxe de carona a necessidade de organizar guardrails ou regras para se fazer uso produtivo e seguro. Estamos falando de governança. Nesse sentido, mecanismos de governança passaram a ser criados para dar mais segurança às implementações de IA nas empresas e ajudar a separar o hype daquilo que tem utilidade e valor real para o negócio. Em empresas com preocupações maiores em relação a potenciais riscos de vazamento de dados, uma opção tem sido a utilização de modelos de IA open source instalados no data center da própria empresa e não em nuvem. Voltando à utilidade para o negócio, também é importante verificar se o resultado esperado é maior do que o custo da implementação da IA. Daí a importância das métricas que permitem relacionar investimentos em IA com resultados de negócio, reduzindo projetos sem retorno objetivo. Independente de qual seja o método ou framework, precisa haver uma medição. Um bom exemplo é o framework AI TRISM, Trust, Risk and Security Management. Resumindo, por mais simples que seja, implemente alguma regra de utilização e acompanhamento dos resultados de IA na sua empresa. Vimos em 2025 uma popularização do uso de aplicações de IA para personalizar a jornada do cliente, e campanhas, recomendações, ofertas e também interações de atendimento, inclusive podendo usar sotaques específicos ou a língua de cada tribo. Impacto disso: otimização dos custos de marketing e equipes de atendimento e vendas mais produtivas. Junte-se a isso o uso de IA como um instrumento de análise preditiva que, dentre outras coisas, viabiliza precificação dinâmica e otimização de funil. Em suma, a personalização via IA transformou-se em um motor de crescimento na medida em que viabiliza aumentar o lifetime value, melhorar a conversão e reduzir o custo de aquisição, criando vantagem competitiva difícil de replicar com processos puramente humanos. Resumindo, corra na frente dos seus concorrentes. Como a IA te impactou profissionalmente em 2025? Voltamos à pergunta inicial. Vamos então fazer um exercício de hipóteses com 3 possíveis respostas. A primeira, sua resposta foi algo do tipo: não estamos usando IA. Então, acredito que você precisará correr muito para alcançar os seus concorrentes. Comece já. Segunda hipótese, sua resposta pode ter sido algo como: começamos a utilizar, mas pontualmente. Neste caso, eu apostaria que você tem oportunidades não exploradas de uso de IA. Não as deixe passar. Na terceira hipótese, sua resposta pode ter sido algo na linha do estamos utilizando para otimizar várias áreas. Então, meus parabéns! Neste caso, pense em utilizar IA também para fazer algo que antes não era possível e lembre-se da necessária governança. Vimos que 2025 foi bem movimentado na IA, porém acredito que 2026 será ainda mais intenso com muitas e rápidas evoluções. Evoluções essas, cada vez mais, trarão fortes impactos no mundo dos negócios e no mundo do trabalho. Sinta-se à vontade para comentar, debater, discordar e compartilhar. Estou à disposição para ajudar sua empresa nessa jornada de transformação digital com IA. Até mais e fiquem com Deus!